meus queridos! Tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Explica. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre terapia para surdos. Vamos lá? Pessoal, tô muito feliz de estar gravando esse vídeo para vocês para explicar um pouquinho como que funciona uma terapia para surdos. Bom, primeiramente deixa eu me apresentar então, né? Sou Carol, o meu sinal é Carol, porque o meu primo me deu esse sinal, meu primo é surdo, e normalmente o nosso nome tem um sinal, tá? Então meu nome aí é Carol. Ele deu isso por conta do cabelo meu grande que era na época e ser bem aqui no rosto por conta de eu ser sorridente. Então ele fez Carol. Então esse é o meu sinal. Quando eu entrei pra psicologia, eu era muito próxima desse meu primo e ele tinha falado assim pra mim: Carol, os meus amigos precisam muito de terapia, só que não existe profissional bom e qualificado aqui na área para poder atender. Você promete pra mim que quando você terminar a faculdade, você tenta ajudar os meus amigos? E aí eu prometi pro meu primo que assim que eu me formasse eu faria um curso de Libras. Então desde pequenininha o meu primo já tinha me ensinado o alfabeto todo, a gente conversava um pouquinho, mas eu tinha um pouco de dificuldade. Quando eu me formei, eu acho que tinha poucos meses de formada, eu fui e fiz o curso de Libras. Então eu saí como intérprete e tradutora. Nos meus primeiros meses de atendimento, eu me senti muito insegura para poder atender, porque Libras, na verdade, gente, é uma língua brasileira de sinais. Então é como se fosse vários sinais juntos, né? Então não existe gramática, existe o contexto daquela frase. Nos primeiros atendimentos, o meu professor de Libras, da época, ele fazia os atendimentos junto comigo, só que daí, como eu trabalho com a relação terapêutica, eu via que o cliente, ele não me via como a profissional. Ele enxergava o tradutor, ali o intérprete, como o psicólogo. Então eu sentia que não rolava química, eu não sentia que rolava, que fluía ali. Eu falei assim, bom, então eu preciso ter umas aulinhas ali particulares para eu poder dar a continuação dos meus atendimentos. Eu recebi muitos amigos do meu primo. Eu fui, acho que, uma das primeiras psicólogas a trabalhar com surdos na minha cidade. Comecei a receber muita demanda. Só que acabava vindo até o meu consultório, tanto online também que eu atendi, pessoas com queixas que não eram muito da minha demanda. Então, o que eu fazia? Eu atendia, dava ali toda a ajuda e encaminhava depois para um outro tipo de acompanhamento psicológico, por exemplo, como é o famoso AT, né? O AT, na verdade, ele é um acompanhante terapêutico. Então, ele fazia ali com o cliente, tipo, ir num banco, ir em supermercado, coisas que ele aprendia em simulação dentro de um atendimento comigo. Então, hoje, eu não atendo mais surdo. O que eu faço é orientação para pais. Porque, gente, confesso para vocês, esses quase 2 anos que eu atendi o público surdo, tanto online quanto presencial, eu via que o foco deles era muito de habilidade social. E isso, um acompanhante terapêutico conseguiria ajudar. Então hoje eu faço encaminhamento para estudantes de psicologia, para profissionais da área que atendem esse tipo de população. Eu vi também que muita da demanda que chegava para mim em consultório eram surdos com muita dificuldade na orientação familiar. Então eram pais que viam essa pessoa, esse meu cliente surdo, como crianças. Então assim, não adiantava eu trabalhar só com o meu cliente surdo, eu tinha que trabalhar com a família. E a família via a surdez como uma doença, e não é uma doença. A pessoa, ou ela nasce, ou ela adquire ali a ausência, a perda da audição. Ela é perfeita em todos os sentidos, ela só não escuta. Às vezes tem algumas pessoas que fazem a cirurgia de colocar um aparelhinho dentro do ouvido para poder escutar, que foi o caso do meu primo, inclusive. Eu acho que hoje ele escuta 70%. A minha tia, ela teve uma doença quando ela estava grávida e meu primo acabou nascendo sem audição. E aí ele acabou optando pela cirurgia mais pra frente, e tem muitos surdos que eu atendia nesse tempo que eram contra a cirurgia, ou a família era a favor e o cliente não, enfim. Hoje eu percebo que é muito mais importante a terapia familiar. Então o que às vezes eu indico? A família do surdo fazer uma orientação comigo pra ver ali o que tá acontecendo, e o surdo propriamente dito tem alguma sessão ou outra. Porque eu tô bem enferrujada, confesso pra vocês. Porque faz muito tempo que eu estudei e que eu atendi esse público, então hoje eu faço mais um encaminhamento, tá? E faço orientação familiar ou a terapia familiar
com o surdo. Hoje, se realmente o surdo quiser muito fazer terapia comigo, eu prefiro que tenha ali um intérprete junto comigo por conta dessa ausência de prática que eu tenho, mas antes eu não estava usando mais a ajuda profissional desse intérprete em sessão. Eu vejo muito, gente, nessa demanda que era muito difícil para mim essa terapia com essas pessoas, porque na verdade é aquilo que eu falei, era habilidade social. Então eu tinha que ensinar ali o surdo ele se posicionar, não a respeito comportamental, mas às vezes ele tinha muita vergonha ou às vezes ele tinha Medo dele não ser interpretado adequadamente. Então era mais ou menos esse tipo de demanda que eu trabalhava com ele. Então por isso que às vezes que é muito legal trabalhar o contexto familiar, porque se a família reforça, se a família incentiva, apoia esse filho surdo, com certeza ele vai ser muito mais forte, ele vai ter uma autoestima muito boa e ele vai conseguir enfrentar qualquer coisa lá fora. Às vezes esse surdo que eu atendia, gente, ele não podia ter nem habilitação porque a família não deixava. A família não deixava trabalhar. Ou às vezes passava a vida inteira colocando aquele surdo dentro de um isolamento social, não deixava ter amiguinhos, por exemplo, mas quando o surdo tinha lá seus 20 e poucos anos, queria que ajudasse financeiramente na casa. Como? Que ele vai ter um trabalho, uma profissão, se ele nunca foi pra fora. Então por isso que eu via muito essa importância de trabalhar a terapia familiar, de orientação, de pontuar que aquele filho, ele só não escuta, mas de resto ele sabe de tudo. Esse preconceito, às vezes a idealização que aquela família tinha a respeito daquele filho que não nasceu perfeito. Então por isso às vezes hoje eu foco e prefiro atender muito mais a família do que o surdo propriamente dito, tá bom? E aí, o que eu acho muito legal, gente, é que depois dessa formação, eu coloquei lá no meu CRP que eu tenho essa habilidade e o meu foco de trabalho em relação à terapia familiar com pessoas surdas. E aí eu acabei recebendo muitas perguntas de estudantes de psicologia do Brasil inteiro, de várias faculdades, fazendo seus TCCs a respeito desse tema que eu achei incrível e muito legal. E eu fico muito feliz de ter participado do TCC de todos os estudantes e principalmente desses estudantes terem muita vontade de trabalhar com essa população que realmente é muito precária hoje no nosso país por conta da ausência de profissionais capacitados para atender esse tipo de público. Então foi o que eu falei, gente. Eu confesso para vocês que eu não me simpatizei muito com a demanda, tá? Por isso que eu acho que o meu foco foi mais por orientação familiar, de trabalhar toda essa idealização do filho não perfeito, do filho que nasceu com uma doença que não é doença. Então acho que foi mais assim o match do meu processo, do meu método de trabalho, mais com a família e não com o surdo propriamente dito, tá? Mas assim, o tanto de amizade que eu fiz com pessoas surdas, que veio através do meu primo, que veio através de redes sociais, que veio através lá da minha escola onde eu estudei Libras, e é muito legal essa troca porque eles me seguem no Instagram e foi graças a eles que me seguiam que falava: Carol, coloca uma legenda nos seus stories, porque a gente não consegue entender o que você fala. Então eu gosto hoje em dia de estar legendando nos meus stories por conta da gente estar incluindo essa população. Porque, gente, não é porque eles são surdos que eles não merecem ali ter conteúdo de qualidade de psicologia. Então tem muito surdo que me segue lá nos stories, meu conteúdo do Instagram, que aprenderam muitas coisas sem estar fazendo terapia. Então olha só que legal a gente ter também essa sacada, né? Inclusive os meus vídeos aqui do canal, eles conseguem ter acesso por conta da legenda aqui que o YouTube coloca. Os meus vídeos do IGTV, antes no começo, eu não legendava. Eles também que me pediram pra estar legendando depois. Então, olha só que legal como também eles acabam tendo conteúdo de qualidade e eles conseguem resolver seus problemas com poucos conteúdos que tem, mas eles conseguem resolver um pouquinho também e colocar em prática a melhora, qualidade de vida e saúde mental. Então esse vídeo eu fiz especialmente para vocês, meus queridos clientes que passaram por mim, que são meus fãs, que viraram meus amigos e que a gente teve muita troca gostosa, aos meus colegas de profissão que embarcaram nessa demanda, que é muito bonita, que é muito rica. E vão lá também pro meu Instagram, gente, que tem um destaque lá sobre Libras, que eu coloquei um videozinho onde eu faço a interpretação de uma música, que foi o meu seminário do curso, que foi muito legal. Espero que vocês gostem, tá bom? Dúvidas, se tiver, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, olá, meus queridos, tudo bem? Tá.
Ai, meu Deus, que nervoso. Gente, eu tô boba de ver quanto bichinho tá aqui, né? Será que eles vão embora? Depois eles morrem? A respeito de Libras... Não, vou fazer de novo. De novo eu errei. Os alfabetos... Mark do céu! É o alfabeto.